Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Vamos estudar então essa revistinha, O Tempo Está Próximo, sobre o Apocalipse. E a aula de hoje, o ponto de partida. Então nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e o livro pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1, verso 4, ao capítulo 3, verso 20, fala sobre as 7 igrejas. Capítulo 4 ao 11, verso 20, um rolo selado com 7 selos. E do capítulo 12 ao 22, o conflito entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do Dragão. O foco da lição de hoje, a apresentação do autor e destinatários e a bênção para a leitura e audição do livro. Então, João, o discípulo amado, ele foi o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e do Apocalipse. Então, para a gente relembrar, o Evangelho ele fala então sobre o passado, né? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o foco do Evangelho é mostrar a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Nas Epístolas, ele mostra Jesus presente, é o verbo que se faz real em nós, na nossa vida. E o foco, advertência contra falsos mestres e encorajamento do leitor. E no Apocalipse ele fala sobre o futuro, mostra o verbo conquistador. A vitória já está garantida e o destinatário para o Apocalipse a todos os servos de Jesus. Então, o livro começa com essa expressão, revelação de Jesus Cristo. E essa palavra revelação, ela tem 3 sentidos. Conteúdo. É uma revelação da pessoa de Jesus e da sua obra. A palavra Apocalipse, no grego, significa descortinar, ou seja, revelar, trazer à clara. Próximo sentido é a propriedade. A revelação é de Jesus, dada por Deus. E a origem, a revelação vem de Jesus. Então, o que nós vemos no livro é que Jesus é o tema principal do Apocalipse e João é o profeta que servirá de canal para a revelação. E assim, na nossa vida, nós também temos que ter Jesus como foco principal e sermos canal levando a mensagem de Deus, né, a mensagem de Jesus da salvação aos próximos, né, ao nosso próximo. Então, vamos começar com a pessoa de Jesus, né? Então, lá na sua Bíblia, ele vai falar no verso 8, capítulo 1, verso 8, que ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega, você sabe que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, que corresponderia a A e Z em português, ou Aleph e Tav no alfabeto hebraico. Hebraico lê ao contrário, ok? Aí Jesus vai falar que ele é o alfa e ômega, que tem o sentido de princípio e fim, ou no hebraico seria o Aleph Tav. E se você voltar lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos achar essa partícula Aleph Tav, que não tem tradução. Está lá no começo. No começo criou Deus os céus e a terra. Essa letrinha aqui é o E. Então, você vai achar essa partícula, que é o Aleph Tav, junta lá no começo. Então, se você lê isso sabendo que Jesus é, você vai ler que no começo criou Deus através de Jesus os céus e através de Jesus a terra. E Paulo explicou isso super bem em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Aí nós encontramos uma bênção. Esse é o único livro da vida que apresenta uma bênção àqueles que ouvem ou leem, né? Porque vamos lembrar que naquela época você não tinha assim a Bíblia como a gente tem um livro, né? Que você leva para qualquer canto. Você pode ter, eu aqui em casa eu tenho acho que mais de 7 Bíblias. Naquela época não. O rolo ficava lá na sinagoga, alguém pegava, lia o trecho que era para ser lido e as pessoas só ouviam e prestavam atenção. Então, por isso que está lá, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E nós temos que conectar que ouvir e guardar caminham junto, ou seja, não é só para você escutar. Qual que é a diferença de escutar e de ouvir? Escutar, eu posso escutar qualquer barulho, ouvir é quando eu estou prestando atenção. E quando eu presto atenção, aí eu posso raciocinar em cima
memorizar e guardar. O que é guardar? Guardar é quando eu coloco em prática, né? Então, e esse verso é sobre o Apocalipse, né, as palavras dessa profecia. Mas nós temos que saber que todas as coisas que nós escutamos da palavra de Deus, nós temos que ouvir com atenção, não é só escutar e pôr em prática. Então, o Apocalipse é a palavra de Deus para os filhos de Deus nos dias de hoje, tanto quanto foi para os de ontem e será para os dias de amanhã. O autor do livro, né, da revistinha, que é o pastor Valtair Miranda, ele coloca que os livros da Bíblia são semelhantes à comida. Nós temos diversos tipos de alimento, né? E cada alimento é importante para uma parte da nossa nutrição. Cada alimento fornece uma parte, né, das propriedades de vitaminas, sais minerais, etc., né, que quando você junta tudo, são todos importantes para nosso crescimento. E ele coloca que a Bíblia é a mesma coisa. Os livros da Bíblia, eles têm partes diferentes, né, da nutrição que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Porque muita gente deixa de lado o Apocalipse porque fala, ah, não, ali é só medo, né? É um livro que só dá pavor, né? Não vai me dar crescimento, né? E o autor fala que não. Da mesma forma como os outros livros apresentam tipos diferentes, né, de nutrição, o Apocalipse também apresenta. Porque nós sabemos que Jesus venceu e Cristo em vós é a esperança da glória. Porque o Apocalipse é para ser lido não para ter medo de eventos futuros, mas saber que Jesus já venceu e aquele livro é um livro de esperança, para mostrar que o dragão ele já está derrotado e na linha do tempo, quando chegar o momento dele, ele vai ser completamente derrotado. E aí nós teremos a esperança, né, da glória. Porque naquele momento, quando chegar o tempo certo, quem está vivo vai ter um corpo transformado, né, que a gente chama de corpo glorificado, e quem morreu vai ressuscitar. E aí nós estaremos com o nosso Cordeiro, com o nosso Salvador para sempre eternamente. Amém?